Sarah sempre soube que um dia teria que contar a verdade para Ricardo, mas nunca imaginou que seria assim, com ele segurando uma foto antiga nas mãos e perguntando por que ela estava vestida de noiva ao lado de uma mulher que era idêntica a ela. O silêncio que se instalou na sala naquele momento foi o mais pesado que ela já havia sentido em 10 anos de casamento. Como explicar para o homem que ela amava mais que a própria vida que toda a base do relacionamento deles havia começado com uma mentira? Como contar que no dia em que ele pensou ter se casado com uma pessoa, na verdade estava se casando com outra completamente diferente? Para entender como chegaram até aquele momento terrível e ao mesmo tempo libertador, é preciso conhecer a história das irmãs Oliveira, duas mulheres que nasceram idênticas fisicamente, mas que eram opostas em tudo mais. Amanda e Sarah vieram ao mundo com apenas 5 minutos de diferença, mas esses 5 minutos pareciam ter determinado personalidades completamente diferentes para cada uma. Amanda era luz pura, uma dessas pessoas que nascem sabendo como conquistar o mundo ao seu redor. Desde pequena, ela tinha um carisma natural que atraía pessoas como um imã. Sempre rodeada de amigos, sempre rindo, sempre no centro de qualquer festa ou reunião familiar. Era o tipo de criança que os adultos adoravam conversar porque ela fazia perguntas inteligentes e tinha opiniões sobre tudo. Sarah, por outro lado, era como uma sombra suave que preferia observar o mundo do que participar ativamente dele. Não que fosse antissocial, mas ela encontrava paz e felicidade em momentos mais quietos, em conversas mais profundas com uma ou duas pessoas próximas, em livros que a transportavam para outros mundos. Enquanto Amanda organizava festas no quintal para toda a vizinhança, Sarah preferia ficar na biblioteca municipal lendo sobre lugares distantes que sonhava em conhecer um dia. Durante a infância, essa diferença era vista como algo fofo pela família. As gêmeas são tão diferentes, diziam os parentes. Amanda é o sol, Sarah é a lua. Mas à medida que cresceram, essas diferenças começaram a criar dinâmicas mais complexas. Na escola, todos conheciam Amanda. Ela era líder de turma, participava do grêmio estudantil, organizava eventos e sempre tinha uma fila de pretendentes querendo chamá-la para sair. Sarah era conhecida como a irmã da Amanda, sempre uma referência a outra, nunca vista como uma pessoa completa por si só. Isso nunca a incomodou muito, ou pelo menos era o que ela dizia para si mesma. Sarah havia aprendido desde cedo a encontrar sua identidade em coisas que Amanda não fazia. Enquanto a irmã brilhava socialmente, ela brilhava academicamente. Enquanto Amanda colecionava amigos, Sarah colecionava livros e conhecimento. Enquanto Amanda sonhava com festas e viagens, Sarah sonhava com uma vida simples, um amor verdadeiro e uma família que a conhecesse profundamente. Quando completaram 22 anos, as duas ainda moravam na casa dos pais, mas levavam vidas praticamente paralelas. Amanda trabalhava como vendedora em uma loja de roupas chique no centro da cidade, um emprego que combinava perfeitamente com sua personalidade sociável e seu talento para convencer as pessoas. Sarah trabalhava como bibliotecária na escola municipal, um ambiente que a deixava confortável e onde podia ajudar crianças a descobrir o amor pela leitura. Foi em uma festa de aniversário de uma amiga comum que Amanda conheceu Ricardo. Ele tinha 25 anos, era engenheiro civil e havia se mudado recentemente para a cidade por causa de um novo emprego. Alto, moreno, com um sorriso fácil e uma forma de falar que demonstrava inteligência e ambição. Era exatamente o tipo de homem que sempre gravitava em direção a Amanda e vice-versa. Eles conversaram a noite toda naquela festa, descobrindo afinidades, rindo das mesmas piadas e criando uma conexão que foi imediata e intensa. Sarah estava naquela mesma festa, mas como sempre, permaneceu mais nos cantos, conversando com uma ou duas pessoas que conhecia bem e observando a irmã brilhar no centro da atenção. Foi quando viu Amanda conversando animadamente com um rapaz alto e bonito que ela sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não conseguia identificar direito. Não era ciúme da irmã, isso ela tinha certeza. Era algo diferente, mais profundo e perturbador. Quando Amanda trouxe Ricardo para apresentá-lo, Sarah cumprimentou educadamente e logo arranjou uma desculpa para ir embora mais cedo.
Durante o caminho de volta para casa, ela não conseguia parar de pensar no sorriso dele, na forma gentil como havia apertado sua mão e dito muito prazer, Sarah. Havia algo na voz dele, na forma como a olhou nos olhos durante aqueles poucos segundos, que mexeu com ela de uma forma que nunca havia experimentado antes. Mas Sarah era uma pessoa com princípios sólidos. Ela sabia que Ricardo era interesse da irmã, e Amanda havia chegado em casa falando dele como se tivesse acabado de conhecer o homem da sua vida. Sarah guardou aqueles sentimentos estranhos bem no fundo do coração e decidiu que faria tudo para apoiar a felicidade da irmã. Durante os primeiros meses de namoro de Amanda e Ricardo, Sarah praticamente se tornou invisível em casa. Sempre que ele aparecia para buscar Amanda ou quando ficava para jantar com a família, ela arranjava alguma atividade para fazer em outro cômodo. Dizia que tinha trabalho da biblioteca para terminar, livros para organizar ou qualquer outra desculpa que soasse plausível. Amanda interpretava isso como comportamento típico da irmã tímida, e Ricardo simplesmente aceitava que Sarah era mais reservada. O que nenhum dos dois sabia é que Sarah passava horas deitada na cama ouvindo as risadas que vinham da sala, decorando sem querer o som da voz de Ricardo, e sentindo uma dor no peito que crescia a cada dia. Ela tentava se convencer de que era apenas uma paixão boba, uma fantasia que passaria com o tempo. Afinal, eles mal conversavam, ele estava completamente apaixonado por Amanda, e era óbvio que formavam um casal perfeito. Com o tempo, porém, situações inevitáveis fizeram com que Sarah e Ricardo passassem algum tempo juntos. Amanda tinha o hábito de se atrasar para tudo, então às vezes Ricardo chegava para buscá-la e ela ainda estava se arrumando. Nesses momentos, ele conversava com Sarah na sala enquanto esperava. Inicialmente, eram conversas educadas e superficiais sobre trabalho, clima ou alguma notícia do dia. Mas gradualmente, eles descobriram que tinham mais em comum do que qualquer um imaginava. Ricardo gostava de ler, especialmente livros sobre história e biografias, algo que Amanda considerava coisa de velho. Sarah ficou surpresa ao descobrir que ele conhecia vários autores que ela adorava e que tinham opiniões interessantes sobre temas que a fascinavam. Eles começaram a trocar recomendações de livros, e Ricardo até passou a trazer livros emprestados para ela quando vinha visitar Amanda. Essas conversas se tornaram o momento mais esperado da semana para Sarah, embora ela jamais admitiria isso. Ela começou a prestar mais atenção em como se vestia nos dias em que sabia que ele viria, escolhendo roupas mais bonitas e caprichando no cabelo. Mas sempre tomava cuidado para não exagerar, para não dar a entender nada além de uma cortesia normal entre cunhados. O problema é que Ricardo também começou a esperar por essas conversas. Ele adorava Amanda, isso era verdade, mas às vezes sentia que suas conversas com ela eram mais superficiais, focadas em fofocas, compras ou planos sociais. Com Sarah, ele podia falar sobre ideias, sonhos e reflexões mais profundas. Ela o ouvia de uma forma que o fazia sentir compreendido e valorizado. Depois de 2 anos de namoro, Ricardo pediu Amanda em casamento. A proposta aconteceu durante uma viagem romântica que eles fizeram para a praia, exatamente do jeito que Amanda sempre sonhou que seria. Ele preparou uma surpresa elaborada, com um jantar na beira do mar, violinista tocando a música favorita dela e um anel de noivado lindo que havia escolhido com muito cuidado. Amanda voltou da viagem radiante, mostrando o anel para todo mundo e contando a história da proposta dezenas de vezes para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Sarah parabenizou a irmã com sinceridade, feliz por vê-la tão realizada, mas por dentro sentia como se algo dentro dela estivesse morrendo lentamente. Ela sabia que era egoísmo de sua parte sentir-se triste com a felicidade da irmã, e isso a fazia se sentir ainda pior. Durante os preparativos do casamento, Sarah fez questão de ajudar em tudo o que podia. Acompanhou Amanda na escolha do vestido, ajudou com a decoração, organizou o chá de panela e se dedicou completamente para que o dia da irmã fosse perfeito. Ricardo interpretava essa dedicação como carinho fraternal, e sempre agradecia a Sarah pelo apoio que estava dando à noiva. "Você é uma irmã incrível", ele disse um dia, enquanto Sarah organizava os convites que haviam chegado. "Amanda tem muita sorte de ter você."
Essas palavras simples fizeram o coração de Sarah disparar de uma forma que ela tentou ignorar. Algumas semanas antes do casamento, aconteceu algo que mudaria tudo. Amanda pegou uma gripe forte que evoluiu para uma pneumonia. Ela foi internada no hospital e ficou vários dias em observação, muito fraca e com febre alta. Os médicos disseram que ela precisava de repouso absoluto e que seria perigoso qualquer tipo de estresse ou excitação. O casamento estava marcado para apenas 2 semanas depois, e Amanda começou a entrar em pânico. Eu não posso adiar meu casamento, ela repetia entre crises de choro e febres. Está tudo organizado, todos os convidados já confirmaram, a igreja está reservada. Eu não posso fazer isso com o Ricardo. Sarah tentava acalmar a irmã, mas podia ver que a preocupação estava atrapalhando sua recuperação. Os médicos foram claros, Amanda precisava de pelo menos 1 mês de repouso total para se recuperar completamente, e definitivamente não estaria em condições de participar de uma cerimônia de casamento tão cedo. Foi numa tarde, enquanto Sarah estava sozinha com Amanda no hospital, que a ideia surgiu. Amanda estava chorando, frustrada com a situação, quando de repente parou e olhou fixamente para Sarah. Você poderia ir no meu lugar, ela disse de repente. Sarah achou que a irmã estava delirando por causa da febre. O quê? Do que você está falando? Você poderia se casar com o Ricardo no meu lugar, Amanda repetiu, agora com mais clareza. Somos idênticas, ninguém saberia a diferença. Depois, quando eu me recuperar, a gente explica tudo para ele e vocês se separam. Pelo menos o casamento não seria cancelado e não causaria todo esse constrangimento. Sarah ficou em choque. A ideia era absurda, impossível, completamente maluca. Mas uma parte pequena e escondida do seu coração saltou de alegria com a possibilidade, mesmo que temporária, de ser a esposa de Ricardo. Amanda, isso é loucura, ela disse, tentando ser a voz da razão. O Ricardo nunca aceitaria uma coisa dessas. E além do mais, seria mentira, seria enganar todo mundo. Ele não precisa saber na hora, insistiu Amanda. Você vai estar de véu, com maquiagem diferente, todo mundo vai estar focado na cerimônia. Depois a gente explica que foi só para não cancelar. Ele vai entender. Sarah tentou argumentar, mas Amanda estava desesperada e começou a passar mal novamente. Os médicos vieram e pediram para que ela não fosse contrariada, pois o estresse estava prejudicando sua recuperação. Durante os dias seguintes, Amanda não parava de falar sobre o plano. Quanto mais pensava na ideia, mais ela parecia convencida de que era a solução perfeita. É só por algumas horas, ela dizia. Vocês fazem a cerimônia, tiram as fotos, comem o bolo, e depois você conta tudo para ele. Imagina que história engraçada isso vai ser para contar para os nossos filhos no futuro. Sarah tentava desencorajar a irmã, mas secretamente não conseguia parar de pensar na possibilidade. Como seria estar ao lado de Ricardo no altar? Como seria ouvir ele dizer aceito olhando em seus olhos? Como seria dançar com ele a valsa dos noivos? Eram pensamentos que ela tentava afastar, mas que voltavam constantemente. O estado de Amanda piorou antes de melhorar, e estava claro que ela não teria condições de sair do hospital a tempo para o casamento. Os pais estavam preocupados, os convidados começavam a perguntar se haveria alguma mudança nos planos, e Ricardo estava dividido entre a preocupação com a noiva e a ansiedade com toda a situação. Foi Sarah quem tomou a decisão final. Numa tarde, ela estava sozinha com Amanda quando a irmã teve mais uma crise de choro. Eu arruinei tudo, Amanda dizia. O Ricardo merecia uma noiva que estivesse presente no próprio casamento. Eu devia ter cuidado melhor da minha saúde. Vendo o desespero da irmã e percebendo que a preocupação estava realmente atrapalhando sua recuperação, Sarah tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Está bem, ela disse baixinho. Eu faço isso por você. Amanda parou de chorar imediatamente. Sério? Você faria isso mesmo? Só para que você se acalme e se recupere, Sarah esclareceu.
E só até você ficar boa. Depois a gente conta tudo para ele e resolve essa situação. Elas passaram os próximos dias planejando nos mínimos detalhes. Sarah teria que estudar tudo sobre o relacionamento de Amanda e Ricardo, memorizar histórias que eles haviam vivido juntos, aprender a imitar alguns gestos e expressões da irmã. Amanda a ensinou sobre as preferências de Ricardo, seus hábitos, as coisas que ele gostava e as que o irritavam. Lembra que ele odeia quando eu mexo no cabelo durante a conversa, dizia Amanda. E ele sempre segura a mão direita, não a esquerda. Ah, e quando ele está nervoso, ele coça a sobrancelha. Sarah absorvia cada informação como se estivesse estudando para a prova mais importante de sua vida. Ela experimentou o vestido de noiva de Amanda, que serviu perfeitamente, como esperado. Testaram penteados e maquiagens até encontrar um visual que a deixasse o mais parecida possível com Amanda no estilo. O dia do casamento chegou com um sol radiante e uma brisa suave que parecia abençoar a cerimônia. Sarah acordou às 5 da manhã com o estômago embrulhado, alternando entre excitação e terror. Ela havia passado a noite anterior no hospital com Amanda, que estava um pouco melhor mas ainda muito fraca. Lembra, é só por hoje, Amanda havia repetido pela 100ª vez. Amanhã eu já vou estar melhor e a gente resolve tudo. Na manhã do casamento, Sarah foi para o salão de beleza onde Amanda havia marcado para fazer cabelo e maquiagem. A maquiadora e a cabeleireira não notaram nada estranho, afinal, sempre consideraram as duas praticamente indistinguíveis mesmo. Sarah pediu uma maquiagem um pouco mais carregada que o normal, para ter certeza de que qualquer pequena diferença ficasse disfarçada. Quando Sarah chegou à igreja já vestida de noiva, todos os convidados a receberam com sorrisos e cumprimentos calorosos. "Como você está linda, Amanda", diziam. "Que noiva mais radiante!" Sarah sorria e agradecia, sentindo uma mistura de emoção e culpa que quase a fazia tremer. Ela estava prestes a cometer a mentira mais elaborada de sua vida, mas ao mesmo tempo estava vivendo o sonho mais secreto que jamais ousara admitir. O momento mais difícil foi quando ela viu Ricardo esperando no altar. Ele estava lindo no terno escuro, com um sorriso nervoso mas feliz, claramente emocionado com o momento. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, Sarah sentiu que suas pernas quase falharam. Havia algo no olhar dele que ela nunca havia visto antes, uma intensidade e um amor que a deixaram sem ar. Durante toda a cerimônia, Sarah tentou se comportar como Amanda se comportaria. Sorriu na hora certa, chorou nas partes emocionantes, segurou a mão de Ricardo da forma que Amanda fazia. Mas havia momentos em que ela simplesmente esquecia de representar e era ela mesma, especialmente durante os votos. Quando Ricardo falou sobre como amava e como queria passar a vida inteira ao lado dela, Sarah sentiu cada palavra como se fosse dirigida a ela de verdade. Suas lágrimas eram reais, sua emoção era genuína. No momento do aceito, quando Ricardo a beijou, Sarah teve a sensação de que o mundo havia parado. Era o primeiro beijo dela, e era perfeito de uma forma que ela jamais imaginara que pudesse ser. Por alguns segundos, ela se permitiu esquecer que aquilo era apenas um teatro temporário e viveu o momento como se fosse real. A festa de casamento foi ainda mais desafiadora. Sarah tinha que conversar com dezenas de convidados, muitos dos quais conheciam Amanda há anos e tinham histórias compartilhadas com ela. Felizmente, em festas de casamento a noiva geralmente está tão ocupada que as conversas são breves e superficiais. Sempre que alguém começava a contar uma história específica, Sarah sorria e desviava o assunto para a pessoa, perguntando sobre sua vida e trabalho. Durante a valsa dos noivos, Ricardo a segurou de uma forma que a fez sentir como se estivesse flutuando. "Você está diferente hoje", ele disse baixinho no ouvido dela. "Diferente como?", perguntou Sarah, tentando não demonstrar o pânico que sentiu. "Não sei explicar. Mais presente, mais intensa. É como se eu estivesse te vendo de uma forma completamente nova." Sarah sorriu sem responder, mas por dentro sabia que ele estava certo. Ela estava sendo mais ela mesma do que jamais havia sido na presença dele, mesmo estando fingindo ser outra pessoa.
Era uma ironia que ela tentou não analisar muito profundamente naquele momento. A lua de mel havia sido cancelada devido à doença de Amanda, então depois da festa Sarah voltou para casa com Ricardo. Eles iriam para o apartamento que ele havia alugado para começar a vida de casados. Durante o trajeto de carro, Sarah quase contou a verdade várias vezes. As palavras chegavam até sua garganta, mas sempre paravam ali. Ela sabia que deveria falar, mas não conseguia destruir aquele momento perfeito que estava vivendo. No apartamento, Ricardo foi gentil e paciente, percebendo que ela estava nervosa. Eu entendo que você está se sentindo estranha, ele disse. É normal depois de um dia tão intenso. Podemos conversar, assistir um filme, qualquer coisa que te deixe mais confortável. Eles ficaram acordados até tarde conversando sobre o casamento, sobre o futuro, sobre sonhos e planos. Sarah deveria ter contado a verdade naquela primeira noite, ou pelo menos no dia seguinte. Mas quando acordou ao lado de Ricardo, vendo-o dormindo pacificamente, ela não conseguiu destruir aquele momento de felicidade pura. Só mais um dia, ela pensou. Amanda ainda está se recuperando, e mais um dia não vai fazer diferença. Mas um dia se tornou uma semana, e uma semana se tornou um mês. A cada dia que passava, fica mais difícil contar a verdade. Sarah havia se instalado na vida de casada de uma forma que a surpreendia. Ela e Ricardo tinham uma conexão natural que ia muito além do que ele havia tido com Amanda. Eles conversavam por horas sobre livros, filmes, sonhos e filosofia de vida. Ricardo comentava frequentemente como ela havia amadurecido depois do casamento e como sentia que a conhecia melhor do que nunca. É incrível como o casamento te mudou, ele disse um dia. Você está mais profunda, mais interessante. É como se eu tivesse me casado com uma versão ainda melhor de você. Sarah sabia que ele estava se apaixonando por quem ela realmente era, não por quem ele pensava que ela fosse, e isso tornava tudo ainda mais complicado. Enquanto isso, Amanda estava se recuperando no hospital, mas sua recuperação estava sendo mais lenta do que o esperado. Os médicos descobriram algumas complicações que exigiam um tratamento mais prolongado. Durante as visitas de Sarah ao hospital, Amanda sempre perguntava sobre Ricardo e sobre como estava sendo interpretar ela. Ele está desconfiando de alguma coisa, Amanda perguntava. Não, respondia Sarah. Ele acha que eu estou diferente depois do casamento, mas atribui isso ao momento especial que estamos vivendo. Ótimo! Logo eu vou sair daqui e a gente resolve tudo. Tenho certeza de que ele vai achar a história engraçada quando souber da verdade. Mas Sarah não tinha mais certeza de nada. A cada dia que passava, ela se sentia mais culpada, mas também mais apaixonada. Ricardo era tudo que ela sempre sonhara em um companheiro, inteligente, carinhoso, respeitoso e profundamente conectado com ela em um nível que ia além do físico. Eles tinham construído uma intimidade emocional que ela nunca experimentara antes. 3 meses depois do casamento, Amanda finalmente recebeu alta do hospital. Ela estava ansiosa para retomar sua vida e resolver a situação temporária que havia criado. Sarah sabia que chegará a hora de contar tudo, mas simplesmente não conseguia encontrar as palavras certas. Preciso te contar uma coisa, ela começou várias vezes, mas sempre parava antes de continuar. Ricardo percebia que ela estava estranha, mais tensa e distante, mas atribuía isso ao estresse de ter uma irmã internada por tanto tempo. Quando a Sarah melhorar completamente, você vai ficar mais tranquila, ele dizia, sem saber que estava falando da pessoa errada. A situação se tornou insustentável quando Amanda começou a aparecer na casa deles para visitar a irmã. Ricardo ficava confuso vendo as duas juntas, comentando como elas eram realmente idênticas e como era difícil distingui-las quando estavam lado a lado. Às vezes eu olho para vocês duas e fico perdido, ele admitiu um dia. Se não fosse pelo fato de que você é minha esposa e ela é minha cunhada, eu juro que não saberia dizer quem é quem. Amanda achava esses comentários divertidos, mas Sarah sentia cada palavra como uma punhalada.
A verdade estava se tornando cada vez mais impossível de esconder, mas também cada vez mais difícil de revelar. 6 meses depois do casamento, Sarah descobriu que estava grávida. A notícia deveria ter sido uma alegria, mas foi o momento de maior desespero de sua vida. Como explicar para Ricardo que ele ia ser pai, mas que a mãe do bebê não era quem ele pensava que fosse? Como contar para Amanda que a situação temporária havia se tornado permanente da forma mais definitiva possível? Sarah passou semanas tentando encontrar coragem para falar a verdade, mas a cada dia que passava, a situação ficava mais complexa. Ricardo estava radiante com a gravidez, fazendo planos para o futuro, escolhendo nomes, preparando o quarto do bebê. Amanda, por outro lado, estava começando a ficar impaciente com a demora em resolver a farsa. Sarah, você precisa contar logo para ele, Amanda insistia. Essa brincadeira já durou tempo demais. Eu quero minha vida de volta. É mais complicado do que parece, Sarah tentava explicar. Nós desenvolvemos uma conexão muito forte. Não vai ser fácil para ele entender. Ele vai entender sim. O Ricardo é uma pessoa compreensiva. Explica que foi só uma situação temporária que acabou se prolongando mais do que planejamos. Mas Sarah sabia que não seria tão simples. Ela havia construído um casamento verdadeiro com Ricardo, baseado em amor genuíno e compatibilidade real. Não era apenas uma representação teatral que havia durado mais do que deveria. Era um relacionamento autêntico que havia florescido de uma forma que nenhuma das duas irmãs havia previsto. Durante a gravidez, Sarah e Ricardo se tornaram ainda mais próximos. Ele cuidava dela com um carinho que a emocionava todos os dias, e ela se permitia ser completamente ela mesma com ele. Era irônico que ela tivesse que fingir ser Amanda para descobrir que podia ser completamente Sarah ao lado de Ricardo. Você sabe que eu te amo de uma forma que nunca pensei que fosse possível, Ricardo disse um dia, acariciando a barriga dela. Às vezes sinto que você me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Sarah sabia que era verdade. Eles realmente tinham uma conexão especial, uma compatibilidade que ia muito além da atração física ou da conveniência. Mas essa certeza tornava a verdade ainda mais difícil de revelar. Quando o bebê nasceu, uma menina linda que eles chamaram de Isabela, Sarah sabia que não havia mais volta. Ela havia criado uma família com Ricardo, e não era apenas uma mentira que podia ser desfeita com uma conversa. Era uma vida real, com consequências reais, e ela não sabia como resolver a situação sem destruir tudo o que haviam construído juntos. Amanda estava ficando cada vez mais irritada com a demora. Sarah, isso já passou de todos os limites, ela disse um dia. Você está roubando minha vida. O Ricardo era meu noivo, era para ser meu marido. Você não pode simplesmente decidir ficar com ele. Não é assim, Sarah tentou explicar. A gente se apaixonou de verdade. Não foi planejado, não foi proposital. Simplesmente aconteceu. Ele se apaixonou por quem ele pensa que é eu, Amanda gritou. Se ele soubesse a verdade, talvez escolhesse diferente. Sarah sabia que Amanda tinha razão em parte, mas também sabia que o que ela e Ricardo tinham era real. Ele havia se apaixonado pela verdadeira Sarah, mesmo pensando que ela era Amanda. As características que o atraíam nela eram suas próprias características, não as de Amanda. A tensão entre as irmãs chegou ao limite quando Isabela completou 2 anos. Amanda havia tentado reconstruir sua vida, começando a namorar outras pessoas, mas não conseguia superar a sensação de que havia sido traída pela própria irmã. Sarah, por sua vez, vivia em constante ansiedade, sabendo que a verdade poderia ser revelada a qualquer momento e destruir sua família. Foi durante uma festa de aniversário de Isabela que o confronto final aconteceu. Amanda havia bebido um pouco mais do que deveria e, num momento de raiva, quase contou tudo para Ricardo na frente de todos os convidados. Sarah conseguiu impedir que isso acontecesse, mas percebeu que não conseguiria manter o segredo por muito mais tempo. Naquela noite,
Depois que todos os convidados foram embora, Sarah finalmente tomou a decisão de contar a verdade para Ricardo. Ela estava arrumando as fotos da festa quando encontrou uma foto antiga que havia caído de um dos álbuns da família. Era uma foto dela e Amanda no dia em que elas tinham feito 16 anos, onde as duas apareciam vestidas de forma idêntica, mas Sarah estava usando um vestido que era muito parecido com um vestido de noiva. Ricardo viu a foto e ficou confuso. "Por que você está vestida de noiva nessa foto?" ele perguntou. "E quem é essa do seu lado? Parece exatamente com você." Sarah olhou para a foto e percebeu que era o momento. Não havia mais como fugir da verdade. O silêncio que se instalou entre eles foi o mais pesado que ela já havia sentido em 10 anos de casamento. "Ricardo", ela começou com a voz tremendo. "Preciso te contar algo que deveria ter contado há muito tempo." "Está me assustando", ele disse, sentando ao lado dela no sofá. "É sobre essa foto." "É sobre nossa vida inteira", Sarah respondeu, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. "É sobre quem eu realmente sou." Durante as próximas 2 horas, Sarah contou toda a verdade para Ricardo. Falou sobre o plano de Amanda, sobre como ela havia concordado em participar da farsa por apenas um dia, sobre como os sentimentos verdadeiros haviam complicado tudo, sobre como ela havia se apaixonado por ele e construído uma vida real ao lado dele. Ricardo ouviu tudo em silêncio, com uma expressão que mudava entre choque, confusão, raiva e tristeza. Quando Sarah terminou de falar, ele ficou vários minutos sem dizer nada, apenas processando tudo o que havia ouvido. "Então, durante todos esses anos, eu estive casado com Sarah, não com Amanda", ele perguntou finalmente. "Sim", ela confirmou. "E Isabela? É nossa filha. Sua e minha. Isso nunca foi mentira." Se você está sendo tocado por esta história complexa sobre amor, identidade e verdade, saiba que histórias como esta nos fazem refletir sobre a natureza dos relacionamentos humanos e a importância da honestidade. Em Histórias de Luz, exploramos narrativas que mostram como as situações mais complicadas podem levar a descobertas profundas sobre nós mesmos e sobre o amor verdadeiro. Continue conosco para descobrir como Ricardo reagiu a essa revelação devastadora e se o amor que eles construíram era forte o suficiente para sobreviver à verdade. Ricardo levantou-se do sofá e caminhou até a janela, ficando vários minutos de costas para Sarah, olhando para a rua em silêncio. Ela podia ver pelos ombros dele que estava tentando controlar as emoções, processar tudo o que havia acabado de ouvir. Quando finalmente se virou, suas primeiras palavras foram: "Tudo o que vivemos foi real." Cada momento, Sarah respondeu sem hesitar. Cada conversa, cada risada, cada lágrima, cada "eu te amo" que eu disse. Tudo foi real. Eu nunca menti sobre meus sentimentos por você. Mas você mentiu sobre quem era, ele disse, e Sarah pôde ouvir a dor na voz dele. Durante 10 anos, Ricardo. 10 anos da minha vida em que acreditei estar casado com uma pessoa, quando na verdade estava casado com outra. Eu sou a mesma pessoa que você aprendeu a amar, Sarah tentou explicar. O nome pode ser diferente, mas tudo o que você conhece sobre mim, tudo o que nós construímos juntos, isso é verdadeiro. Como posso ter certeza disso? Perguntou Ricardo. Como posso saber o que é real e o que é representação? Durante todos esses anos. Quantas vezes você fingiu ser Amanda? Quantas vezes você me enganou? Sarah percebeu que era uma pergunta impossível de responder de uma forma que aliviasse a dor dele. A verdade é que ela havia começado fingindo ser Amanda, mas rapidamente havia se tornado ela mesma. O problema é que Ricardo não tinha como distinguir entre os dois momentos. Durante os dias seguintes, Ricardo saiu de casa para ficar na casa de um amigo, dizendo que precisava de tempo para pensar. Sarah ficou sozinha com Isabela, tentando explicar para uma criança de 2 anos por que o papai não estava mais em casa. "Papai volta?", Isabela perguntava todos os dias. "Eu espero que sim, meu amor", Sarah respondia, embora não tivesse certeza de nada.
Durante esse período de separação, Sarah conversou longas horas com Amanda, que finalmente havia compreendido a complexidade da situação. Eu estava errada, Amanda admitiu. No início, eu achava que você tinha me traído, mas agora entendo que vocês realmente se apaixonaram. Não foi algo que você planejou. Mas ele tem razão de se sentir enganado, Sarah disse. Eu deveria ter contado a verdade muito antes. Agora talvez seja tarde demais. O Ricardo é uma pessoa justa, Amanda respondeu. Se vocês realmente têm o que eu acho que têm, ele vai encontrar uma forma de perdoar. 2 semanas depois, Ricardo voltou para casa. Ele havia passado todo esse tempo conversando com amigos, refletindo sobre a situação e tentando separar seus sentimentos da confusão que a revelação havia causado. Eu preciso de respostas honestas para algumas perguntas, ele disse a Sarah assim que chegou. E desta vez, quero apenas a verdade, não importa o quanto doa. Durante as horas seguintes, Ricardo fez dezenas de perguntas sobre momentos específicos do relacionamento deles. Queria saber quando Sarah havia parado de representar Amanda e começado a ser ela mesma. Queria entender se as conversas profundas que eles haviam tido eram reais ou se ela estava seguindo algum roteiro. Queria saber se ela realmente gostava das coisas que dizia gostar ou se estava apenas imitando os gostos de Amanda. Sarah respondeu a cada pergunta com total honestidade, mesmo quando as respostas eram dolorosas. Explicou que havia parado de representar Amanda praticamente desde a lua de mel, que todas as conversas profundas eram genuínas, que os gostos e opiniões que ela havia compartilhado eram realmente seus. A única mentira era meu nome, ela disse. Tudo mais era eu sendo verdadeiramente eu mesma pela primeira vez na vida. Por que você nunca me contou? Ricardo perguntou. No início, porque era para ser temporário. Depois, porque eu tinha medo de perder você. E com o tempo, porque nossa vida havia se tornado tão real que eu não sabia como explicar que havia começado com uma mentira. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar novamente. O que mais me dói não é descobrir que você é Sarah em vez de Amanda. O que me dói é descobrir que você foi capaz de mentir para mim durante tanto tempo. Como posso confiar em você novamente? Era a pergunta que Sarah mais temia, porque não tinha uma resposta fácil. Eu não sei. Ela admitiu. Só posso prometer que nunca mais vou mentir para você sobre nada. E posso te mostrar, dia após dia, que a pessoa que você aprendeu a amar sou eu de verdade. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Sarah. Ricardo havia decidido tentar reconstruir o relacionamento, mas a confiança estava quebrada. Eles foram para a terapia de casal, onde trabalharam através de todas as camadas de mágoa, confusão e traição que a situação havia criado. Durante essas sessões, Ricardo começou a entender melhor a perspectiva de Sarah. Ele percebeu que ela realmente havia se apaixonado por ele de forma genuína e que a decisão de manter a mentira havia sido motivada pelo amor, não pela intenção de enganá-lo. Eu entendo por que você fez o que fez, ele disse durante uma das sessões. Mas ainda estou processando o fato de que minha vida inteira foi construída sobre uma mentira inicial. Não foi construída sobre uma mentira, Sarah respondeu. Foi construída sobre amor verdadeiro que começou de uma forma complicada. Lentamente, muito lentamente, eles começaram a reconstruir a confiança. Ricardo passou a fazer perguntas sobre a verdadeira personalidade de Sarah, querendo conhecer aspectos dela que nunca havia explorado antes. Descobriu que ela gostava de coisas que Amanda detestava, que tinha sonhos diferentes dos que Amanda havia compartilhado com ele, que tinha uma forma de ver o mundo que era unicamente sua. É estranho, ele disse um dia. Eu sinto como se estivesse me apaixonando pela mesma pessoa pela segunda vez, mas de uma forma completamente diferente. A terapia os ajudou a entender que, embora o início do relacionamento tivesse sido baseado em uma mentira, o amor que eles haviam desenvolvido era completamente real. Ricardo percebeu que havia se apaixonado por Sarah, não por Amanda, mesmo sem saber disso na época. Todas as qualidades que o atraíam em sua esposa eram características genuínas de Sarah.
faz sentido agora, ele disse durante uma das últimas sessões de terapia. Sempre senti que você era diferente do que eu esperava quando começamos a namorar. Mais profunda, mais interessante, mais compatível comigo. Era porque você estava sendo você mesma, não a pessoa que eu pensava que conhecia. Um ano depois da revelação da verdade, Ricardo e Sara decidiram renovar seus votos matrimoniais. Desta vez, seria um casamento verdadeiro, baseado na honestidade completa e no conhecimento real de quem eles eram como pessoas. A cerimônia foi pequena e íntima, apenas com a família próxima e alguns amigos muito chegados. A Amanda estava lá como madrinha de Sara, tendo finalmente feito as pazes com toda a situação e encontrado sua própria felicidade com um homem que a amava exatamente como ela era. Durante os votos, Ricardo olhou nos olhos de Sara e disse: "Eu me caso com você hoje sabendo exatamente quem você é." Sara, não Amanda. A mulher corajosa que teve medo de perder o amor, a mãe dedicada da nossa filha, a companheira que me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Eu escolho você, todos os dias, para o resto da nossa vida. Sara, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Eu prometo a você total honestidade daqui para frente. Prometo ser sempre a Sara que você aprendeu a amar, sem máscaras, sem fingimento. E prometo que nossa filha crescerá conhecendo a importância da verdade e da coragem de ser quem realmente somos." 5 anos depois da revelação da verdade, Sara e Ricardo haviam construído um casamento mais forte e mais verdadeiro do que muitos casais que nunca passaram por uma crise. Eles tiveram mais 2 filhos. Isabela, agora com 7 anos, havia crescido sabendo a história de como seus pais se conheceram e se apaixonaram. "Mamãe, conta de novo a história de como você e papai se casaram 2 vezes", Isabela pedia frequentemente. Sara sempre contava a história de uma forma adequada para a idade da filha, explicando que às vezes as pessoas fazem escolhas complicadas por amor, mas que o mais importante é sempre dizer a verdade no final. Ricardo havia se tornado um homem mais compreensivo e empático através da experiência. Ele frequentemente dizia que, embora nunca desejasse passar por aquela dor novamente, a situação havia lhe ensinado muito sobre perdão, sobre a complexidade do amor e sobre como pessoas boas podem fazer escolhas ruins pelas razões certas. "Eu aprendi que o amor verdadeiro não é sobre perfeição", ele explicava para amigos que conheciam a história. "É sobre escolher ficar juntos mesmo quando as coisas ficam complicadas, sobre perdoar mesmo quando dói, e sobre construir algo melhor a partir das cinzas do que foi quebrado." Sara, por sua vez, havia se tornado uma defensora da honestidade nos relacionamentos. Ela frequentemente aconselhava outras mulheres sobre a importância de ser autêntica desde o início, de não tentar ser alguém que não são para conquistar o amor de alguém. "Se você tem que fingir ser outra pessoa para ser amada, então não é amor verdadeiro", ela dizia. "O amor real acontece quando alguém conhece quem você realmente é e escolhe ficar mesmo assim." Amanda havia se casado 2 anos depois da renovação de votos de Sara e Ricardo, com um homem que conheceu durante um curso de fotografia. Ela havia descoberto uma paixão pela arte que nunca soube que tinha, e sua personalidade extrovertida havia encontrado uma forma criativa de se expressar. As 2 irmãs haviam se tornado mais próximas do que nunca, unidas pela experiência complexa que haviam compartilhado. No final das contas, Amanda disse durante o casamento de Sara e Ricardo: "Essa história maluca nos ensinou que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de florescer, mesmo quando começa de forma errada." Durante uma entrevista que Sara deu para uma revista sobre relacionamentos, anos depois, ela refletiu sobre toda a experiência: "Eu não recomendaria para ninguém o caminho que percorre. Foi doloroso, complicado e quase destruiu tudo que eu mais amava na vida. Mas me ensinou que a verdade, por mais assustadora que seja, sempre é o melhor caminho. E me mostrou que o amor verdadeiro é forte o suficiente para sobreviver até mesmo às mentiras mais elaboradas. Desde que haja arrependimento genuíno e vontade de reconstruir." Histórias como esta nos lembram que os relacionamentos humanos são complexos e que às vezes as pessoas fazem escolhas erradas pelas razões certas.
Em Histórias de Luz, acreditamos que mesmo as situações mais complicadas podem levar a crescimento, perdão e amor mais profundo quando enfrentadas com coragem e honestidade. Inscreva-se para mais histórias que exploram a natureza complexa do coração humano e mostram como o amor verdadeiro pode triunfar sobre as adversidades. A jornada de Sara e Ricardo nos ensina que não são as circunstâncias perfeitas que criam relacionamentos duradouros, mas a escolha diária de amar, perdoar e construir algo belo juntos, mesmo quando o início foi imperfeito. E assim, do que começou como uma mentira bem intencionada, nasceu um amor que se tornou mais verdadeiro e mais forte do que muitos relacionamentos que começam com total honestidade. Sara havia descoberto que sua verdadeira identidade não estava em ser a irmã perfeita ou a esposa ideal, mas em ser corajosa o suficiente para mostrar quem realmente era e lutar pelo amor que merecia. Ricardo aprendeu que amar alguém significa aceitar sua humanidade imperfeita e escolher construir um futuro juntos baseado em quem vocês são hoje, não em quem vocês eram ontem. Esta foi mais uma história de luz.